Olá, crianças! Como vão vocês, meus bebezinhos do berçário aqui da Minibam? Tia Michelle está de volta para continuar trazendo histórias lindas da Bíblia para vocês. Vocês se lembram que já tem aí umas 4 semanas, 4 videoaulas que nós estamos falando só de Naamã, lembram disso? O grande general Naamã que ficou doente, que teve que ficar mais humilde e mergulhar naquele rio, conforme as ordens do profeta Eliseu, para que ele pudesse ter os seus dodóis curados. Vocês se lembram disso? Pois é, hoje eu não vou falar mais exatamente de Naamã, mas eu vou falar da sua serva. A Bíblia não fala qual é o nome daquela garotinha, a serva de Naamã, a empregada da casa de Naamã. Ela foi trazida de lá de longe da sua cidade, do reino onde ela morava, e veio trabalhar na Síria, na casa de Naamã. E era uma criança tão de Deus que mesmo Naamã não sendo um homem bom, ela quis que ele pudesse receber a cura. Ela tinha fé nisso, ensinou a ele o caminho para que ele pudesse encontrar a cura e Naamã foi curado. Ela era então uma menina de Deus, não tinha mágoa, não tinha raiva daquele general que a trouxe para longe, tirando ela da família, para que ela fosse trabalhar, uma criança trabalhando, A Bíblia não fala quantos aninhos ela tinha, também não fala qual era o nome dela, mas sempre a trata como a serva de Naamã. Então eu quero mostrar para vocês aqui hoje, crianças, que na Bíblia existem muitas outras crianças que a Bíblia relata, que a Bíblia conta, que foram usadas por Deus para fazer o bem. Crianças da Bíblia. Nós temos aqui então a serva de Naamã. Essa garotinha aqui, com uma bandejinha, servindo os seus patrões, Eu coloquei ela com umas taças, servindo alguma bebida para eles, para representar que ela servia. Ela então trabalhava naquela casa. Era uma criança distante da sua família, mas sempre pertinho de Deus. Ela não deixou de ensinar sobre a palavra de Deus para as pessoas que a cercavam, pessoas que conviviam com ela. E ela pôde apresentar a Naamã o grande Deus que ela conhecia desde quando nasceu, que foi ensinada pela sua família. E assim ela foi usada por Deus para apresentar esse Deus para uma outra pessoa e para fazer com que ele pudesse alcançar a cura. Eu tenho aqui mais um outro menininho que aparece na Bíblia. Nós vamos aprender sobre ele bem mais para frente. Ainda não chegamos na história dele, mas eu quero mostrar que ele é mais uma das crianças que a Bíblia cita. O nome dele era Timóteo. Timóteo foi ensinado desde muito pequenininho, desde bebezinho, sobre a palavra de Deus. Ele era um garoto muito aplicado e a sua mãe e a sua avó ensinavam a ele tudo sobre Deus. Viu só como é importante ouvir os ensinamentos dos mais velhos? As vovós, os vovôs também têm muito a ensinar. E Timóteo foi ensinado desde pequenininho e quando ele crescer, então ele vai ser aí um grande amigo, ajudante, companheiro de Paulo nas suas viagens e no seu evangelismo, na sua missão de pregar a palavra. Aqui tem mais um outro garotinho, crianças, que aparece na Bíblia, uma criança muito importante, que a Bíblia também cita. Esse garotinho aqui, nós também vamos aprender sobre ele bem mais lá para frente na Bíblia, mas hoje eu quero citá-lo porque ele é uma das crianças importantes que aparece na Bíblia e a Bíblia conta que ele também foi usado por Deus. É uma outra criança em que a Bíblia não cita o nome, mas ele foi muito importante porque em um momento em que uma multidão cercava Jesus com muita fome, ele ofereceu o único lanchinho que tinha para ser dividido com toda aquela multidão. Sinal de que ele tinha muita fé, não é mesmo? Ele tinha no seu cesto apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ele ofereceu essa comida a Cristo para que ele pudesse dividir com toda aquele pessoal. Isso é sinal de fé. Ele sabia que essa comida toda não podia dar para tanta gente.
mas ele quis dividir, ele quis compartilhar o pouco que tinha e Jesus multiplicou essa comida. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram muitas pessoas, porque Jesus fez a comida multiplicar e matou a fome de muita gente. Nós agora estamos estudando sobre os reis, não é mesmo? Então vocês podem ver aqui, ó, que o rei Josias também vai ser uma criança importante. Um rei que vai aparecer na Bíblia aí, coroado na infância. Olha só, vocês imaginam reis com uma coroa na cabeça, sentado num trono e comandando um reino como um grande líder, um presidente, um imperador. Imagina só, esse aqui, ó, ele foi coroado rei na infância. É claro que ele não sabia governar ainda, ele tinha seus conselheiros, né? Tinha os profetas, os sacerdotes que o ajudaram. Mas foi um grande homem de Deus quando cresceu e organizou o reino e fez somente a vontade de Deus quando ele entrou ali para a história dos reis de Israel e Judá. Esse aqui também é um outro rei da história. Esse daqui foi um grande rei de Judá, Joás. Joás era bebezinho quando seu pai morre e quando uma malvada rainha, sua avó, mata todos os herdeiros do trono. Ela queria ser a rainha, uma tal de Atalia, sabe? Ela era uma malvada e ela queria ficar com o trono, então matou todos os netos, para que ninguém sentasse no trono do filho dela que tinha morrido. Ela queria ser a nova rainha, governar tudo, mas alguém escondeu esse filho mais novo do rei e ele ficou ali escondidinho por alguns anos até que ele pudesse crescer e assumir o trono. Mas ele era o verdadeiro rei. A Atalia não era a rainha de verdade. Ela era porque tomou o trono, mas o rei verdadeiro por direito era Joás, que era um rei bebezinho. A Bíblia também fala de um menino muito importante para a história do povo de Deus, Samuel. Samuel foi ensinado também na casa de Deus desde bebê. A sua mamãe tinha muita vontade de ser mãe e não conseguia, até que ela fez um grande voto, uma grande promessa para Deus, de que se ele lhe desse um bebezinho, ela o daria de volta para Deus para ser ensinado na casa de Deus. E Samuel foi dado então para o profeta, e ali com o profeta ele foi criado para ser também um grande profeta e sacerdote quando crescesse. E Samuel ouvia a voz de Deus, ele ia dormir e Deus chamava Samuel, e ele respondia e Deus falava com ele. Olha só que garotinho importante para a história, ouvia Deus chamar durante a noite. Também temos aqui uma menininha muito importante para a história do povo de Deus. Essa menininha era Miriam. Miriam foi muito esperta. Ela salvou a vida do seu irmãozinho Moisés, quando a mamãe precisou colocá-lo num cestinho e deixar o cesto descer Rio Nilo abaixo, porque os soldados estavam matando os bebês. Mas Miriam acompanhou o cestinho para ver até onde ele ia parar. E quando ele foi encontrado por uma princesa que quis ficar com aquele bebezinho, ela apresentou para aquela princesa uma mulher que pudesse amamentar aquele bebê para não morrer de fome e pudesse ser uma boa babá para ele e cuidar muito bem daquele bebê. Essa mulher era a própria mãe de Miriam e de Moisés. E ela fez então com que Moisés fosse criado pela própria mãe, embora agora fosse adotado pela princesa do Egito. Que menininho inteligente, não é mesmo? E vocês aí, são crianças inteligentes assim? Crianças usadas por Deus? Papai e mamãe têm feito tudo para que seus bebês, seus filhos, suas crianças sejam usados por Deus, sejam ensinados desde muito pequenininhos a palavra de Deus? Eu espero que todos estejam fazendo isso, porque nós temos muitas crianças nessa igreja, por todas as igrejas do Brasil e do mundo. E essas crianças todas devem estar sendo preparadas para serem os grandes profetas dessa geração. Não deixem de fazer isso, preparar nossos bebês.
cantem louvores, contem histórias bíblicas, orem com eles, ensinem os valores bíblicos para os nossos bebês desde a barriga, sabia, mamães? Vocês já podem contar histórias bíblicas, cantar louvores, conversar com eles sobre as coisas de Deus desde quando eles ainda estão no ventre. E eles reconhecem a voz da mamãe e a voz do papai. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento tão rico de estarmos falando aos bebezinhos da nossa Miniban e aos bebês e outras crianças de todo o nosso país e até do mundo que possam estar nos assistindo, porque a internet nos leva muito mais longe do que nós podemos imaginar. Quero te pedir que todos os nossos bebês estejam crescendo muito bem ensinados na tua palavra, nos teus caminhos e que sejam crianças de Deus, muito usadas nas tuas mãos, Senhor, assim como foi Miriam, como foi Samuel, como foram os reis Josias e Joás, como foi com o menininho que dividiu o lanchinho com a multidão para Jesus multiplicar peixes e pães. Também foi a serva de Naamã que o ensinou como buscar a cura para a sua doença que era incurável. São tantas crianças, ó Deus, são tantas crianças que podem ser formadas aí para se tornarem grandes homens e mulheres de Deus, e nós queremos contribuir para isso, para que os papais e mamães possam ensiná-los as histórias bíblicas que são verdadeiras e trazem valores para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada uma das crianças que assistirem esse vídeo e os pais também que estão assistindo junto, para que os ensine cada vez mais firmes na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Beijo para vocês, criançada, e até o nosso próximo vídeo.